virtual, e a Cecília coordenou aí uma etapa de autodiagnóstico, né? A gente fez aí a mandala do empreendedorismo, ou o círculo do empreendedorismo, e não sei quem ficou satisfeito, quem ficou meio decepcionado, né? Quem se sentiu meio inibido nessa questão de empreendedorismo, mas a gente está aqui para que, né, a gente não desanime nessa caminhada e que, independente do lugar onde a gente esteja, a gente possa se preparar para isso. Hoje, então, a gente tem aqui duas convidadas, né, ilustres. A gente vai falar um pouquinho de passo a passo. Assim, eu fiz questão de deixar as nossas palestrantes livres para contar a história delas e a jornada delas, mas a ideia é que a gente saia daqui com algumas impressões, algumas lições para a gente começar, né? Como que a gente pode começar uma jornada empreendedora e o que pode mover essa jornada empreendedora. Bom, Cecília, quer complementar alguma coisa? Só uma frasezinha, gente. Eu queria pedir para que vocês tivessem uma escuta ativa, né, da fala das convidadas, conectando com a ferramenta do primeiro dia, para que vocês aproveitem precisamente o conteúdo de hoje. Não fiquem ouvindo assim de forma aleatória, não. A partir dos resultados da aula passada, você vai buscar respostas, próximos passos para o seu percurso no empreendedorismo, entendeu? E as convidadas vão te ajudar a delimitar isso. Só isso. Obrigada. Eu tenho certeza que elas vão trazer verdades absolutas, né, e fórmulas, né, assim, precisas para ter todo o sucesso do mundo, não é mesmo? Bom, eu, Exatamente. eu vou sem mais delongas, porque a gente quer aproveitar a presença das duas aqui e ter mais oportunidade de conversar. Eu já vou chamar, então vou parar de compartilhar e vou chamar aqui a Gabriela Reis. Gabriela Reis, a palavra é contigo, né? Pode se apresentar aí para a turma e trazer seus ensinamentos. Maravilha! Primeiro, muito obrigada pelo convite. Estou feliz de estar aqui com uma turma que trata de um assunto que eu considero tão importante nesse momento, né, que a gente está vivendo de sociedade. Então, estou feliz. Estou aqui para trazer um pouco de informação, mas eu espero que no momento de trocas, de debate, eu possa aprender com vocês um pouco também, que eu sei que vocês têm muita coisa aí que eu possa absorver. Bom, eu sou de Belo Horizonte, não sei de onde vocês estão falando, se todo mundo é mineiro também, mas eu atuo eu falo que eu atuo ajudando pessoas e organizações a desenharem negócios que sejam, primeiro, mais humanos, depois mais inovadores e, por último, mas não menos importante, que promovam impacto positivo para a sociedade. E eu faço isso de algumas formas. Eu atuo principalmente como professora e também como consultora. Eu sou hoje professora na Fundação Dom Cabral, dou aula nessa área de empreendedorismo de impacto, ajudando pessoas que têm vontade de, né, entrar nesse assunto, né, de começar a empreender para promover impacto positivo para a sociedade. E também sou consultora e conheço o Estevão por conta da Dynamo. A Dynamo é uma venture builder que investe em negócios de impacto e que tem um programa para desenvolvimento desses negócios. Eu vou contar um pouquinho mais sobre esses assuntos para quem não conhece, nunca ouviu falar. Mas, então, a gente acompanha a Mais 60 e por isso que a gente se conheceu, eu e o Estevão. Bom, eu preparei um pouco, assim, desse papo entre a gente, esses 20 minutinhos que eu tenho. Vou começar contando para vocês, então, o que é isso? O que é negócio de impacto, né? Que eu falei que eu trabalho com isso. Geralmente, né, a maioria das pessoas nunca ouviu falar. Quando eu falo negócio de impacto, as pessoas acham que é um nome bonito para ONG. E, na verdade, não. Eu vou explicar um pouquinho das diferenças, inclusive. Um negócio de impacto, ele nasce com o objetivo principal de resolver um problema da sociedade. E ele usa o mecanismo dos negócios, né, que é a venda de produtos, venda de serviços, para fazer esse objetivo acontecer. Então, diferente dos negócios tradicionais, que nascem exclusivamente para gerar, de repente, resultado financeiro para os acionistas, os negócios de impacto não. Eles, claro, vão gerar resultado financeiro sim, porque as pessoas que estão à frente do negócio precisam
viver, sobreviver, ter um retorno do seu investimento, dos riscos que correm, mas esse resultado financeiro ele é buscado de forma equilibrada com esse resultado social, né, que realmente foi o motivo desse negócio nascer. Então, tem essa, né, é um negócio, assim como os negócios tradicionais, está usando o mecanismo de mercado, vendendo produto e serviço, mas diferente dos negócios tradicionais, não está visando só o lucro. E já comparando aí com as organizações do terceiro setor, que todo mundo popularmente chama de ONG, as ONGs, elas também nascem com o objetivo de resolver um problema para a sociedade, mas elas não usam geralmente do mecanismo de negócios, elas usam da doação do recurso de terceiros para sobreviver. Então, os negócios de impacto, eles estão ali no meio do caminho, a gente fala até que eles estão no setor 2,5, entre o segundo e o terceiro setor, e estão buscando construir um espaço diferente, né? De um tipo de negócio que tem mais propósito dentro dele. E a gente na Dynamo, então, trabalha com alguns negócios com esse perfil, né? Um dos casos é a Mais 60. Eu até fui antes de começar aqui o encontro, entrei no site da Mais 60 e vi lá, ó, que o objetivo é cuidar da saúde, melhorar a qualidade de vida e longevidade, preparando a população para viver mais e melhor. E ela quer ser uma organização para todos. E acompanhando, né, os empreendedores no dia a dia, eu vejo que essa questão né, de com o tempo buscar um caminho para ser acessível para diferentes classes e um olhar de realmente melhorar a qualidade de vida do idoso, isso é algo que está o tempo todo sendo discutido, está em pauta, não é discutido só na questão financeira, a qualidade do serviço está nesse olhar. Agora, alguns outros exemplos, só para vocês terem a ideia, a gente até fora da área de saúde, mas um dos outros negócios que a gente acompanha é o Redação Online. Eles nasceram para atender um problema. A gente sabe que muitas pessoas, principalmente que passaram por escola pública, não conseguem acessar o Enem. E o maior desafio é pela nota baixa na redação. As pessoas não sabem escrever. E aí a redação online nasceu para ensinar as pessoas para como fazer uma boa redação, treinar essas pessoas. Então, eles fazem tanto treinamentos como trabalho de correção para ensinar. E as pessoas que participam, elas pagam um valor mensal super acessível para a redação online. E elas, então, têm um resultado. Lá na redação online, as pessoas que fazem o acompanhamento geralmente duplicam, chegam a ter notas bem altas no Enem, o que permite que elas entrem, que a redação é uma das coisas mais importantes. Um outro negócio, por exemplo, com o qual a gente trabalha é a UGreen, que é uma cooperativa de reciclagem. Eles veem um problema, tanto tem o problema, né, dos resíduos no Brasil, que o Brasil é um dos países que menos recicla no mundo e é um dos maiores geradores de lixo do mundo. E, além disso, existe uma vulnerabilidade social muito grande das pessoas que trabalham, né, catando os recicláveis. Então, eles nasceram para tanto trabalhar essa questão do lixo, dar um destino mais adequado, mas também para melhorar a dignidade da vida dos catadores de recicláveis. E eles funcionam de uma forma que o jeito que o negócio acontece de uma forma mais justa, gerando um resultado financeiro melhor para esses catadores, trabalhando uma gestão com mais assertiva, maior produtividade. E o sonho deles, que a gente vem trabalhando com eles lá na Dynamo, é levar essa forma de gestão para o máximo de cooperativas no Brasil, para que toda cooperativa possa ser produtiva e rentável e gerar bom resultado para essas pessoas que precisam tanto. Então, aí são alguns exemplos que eu trouxe, né? Não poderia falar vários, mas vou seguir aqui o caminho. Cada vez mais, quem está começando a pensar em empreender ou já empreende, vai começar a ouvir mais sobre essa questão de impacto em negócios. E eu acho que até foi por isso que teve o convite para eu vir falar hoje desse assunto. Lá, quando eu comecei a trabalhar com essa área, que eu decidi focar meu trabalho na área de impacto, que foi em 2013, eu já trabalhava com desenvolvimento de negócios e inovação, mas não focado para impacto, trabalhava com grandes empresas. Mas lá, quando eu falava em negócio de impacto, ninguém nunca tinha ouvido falar. De lá para cá, até olhando sobre o meu ponto de vista, eu vi vários movimentos começarem a acontecer. Primeiro, que existe um grande fundo de investimento que coloca recursos, né, principalmente em startups aí no mundo inteiro, as mais famosas startups, chama BlackRock. Então, alguns anos atrás, o CEO da BlackRock, chama Larry Fink, ele
ele escreveu uma carta, todo ano ele escreve uma carta para as pessoas, né, que são investidas e também para os investidores, e falando que a partir daquele momento eles iriam investir não só em negócios que tinham uma boa lucratividade, mas que eles iriam começar a olhar também para qual era o impacto positivo para a sociedade ou para o meio ambiente gerado por essas organizações. Isso começou a dar um rebuliço no setor, porque antes as pessoas não falavam de forma tão incisiva sobre esse assunto. Algum tempo depois, houve também um outro movimento que começou, que existe como se fosse uma associação que tem as maiores empresas dos Estados Unidos, que chama Business Roundtable, e eles criaram um manifesto e foi assinado por 181 CEOs, todas essas grandes empresas que a gente vê estão lá, e eles falando, se comprometendo a um capitalismo que gera mais valor para os diferentes públicos de um negócio, não só para os acionistas ou para os fundadores e investidores de um negócio, mas também para trabalhadores, para clientes, para fornecedores, para o meio ambiente, para a comunidade no entorno desse negócio. E mais recentemente, no início de 2020, todo ano tem um encontro que o Fórum Econômico Mundial realiza, que é em Davos, ou Davos, na Suíça, e que eles juntam as maiores lideranças do mundo, sejam elas políticas ou lideranças de grandes empresas. E eles lançaram também um manifesto por um capitalismo de stakeholders, que é mais ou menos o que eu já tinha comentado agora, que é uma mudança de um olhar para todos os públicos e não só para os acionistas. Isso tudo começou a acontecer não porque eles são todos bonzinhos, embora uma consciência maior da população, eu acredito sim que está acontecendo, mas porque todo mundo começou, né, da área de negócio, começou a perceber que com esse ambiente que a gente vive hoje, de grandes desafios ambientais e de grandes desafios sociais, as empresas que não tiverem um olhar para impacto, elas não vão ter resiliência para continuar ao longo do tempo e muitas vão acabar morrendo. Por exemplo, se uma empresa ela tem como base a água para a produção de alguma matéria, né, do que ela produz, por exemplo, na área de bebidas ou na área, sei lá, da mineração, precisa de água. Se a gente tiver uma crise hídrica, como que esses negócios eles vão sobreviver? Se não for trabalhar desde agora, não vai ter como. Ou, por exemplo, se uma empresa ela trabalha com mercado de massa, se a desigualdade aumenta, e já está aumentando, o Brasil, não sei se vocês sabem, mas está entre os 5 países mais desiguais do mundo. E isso está crescendo durante a pandemia, porque a população mais rica aumentou a quantidade de riqueza e a mais pobre diminuiu. Então, esse gap, essa distância está aumentando, o que é muito triste, porque a situação já era ruim. Então, se essa desigualdade aumenta, como que a população de baixa renda continua sendo um cliente para uma grande empresa que trabalha com massa, né, com população em massa? Então, assim, esse olhar começou a ser esse olhar começou a acontecer mais forte na área de negócios, tá? Fortalecendo, e hoje em dia, não sei se vocês têm ouvido falar, mas quem olha para negócios ouve muito, em ESG, que é a sigla para governança, meio ambiente e sociedade. E esse termo foi cunhado muito na área de investimentos, é um olhar da área de investimentos para sustentabilidade, porque a sustentabilidade já trabalha isso, né? Mas hoje, na Bolsa, né, na B3, Bolsa de Valores, já se olha para indicadores de impacto na hora de, né, avaliar os negócios. Cada vez mais os investidores estão escolhendo e as práticas ESG precisam ser apresentadas. Então, as empresas estão, né, num esforço para cada vez mais adquirir práticas, né, de impacto e mostrar, porque além dessa questão de investidores, a gente, como público consumidor, também, se você tiver duas empresas que oferecem um produto ou um serviço com a mesma qualidade, você obviamente vai escolher aquele que tem práticas, né, que ajudam a sociedade, o meio ambiente. Então, isso assim, se a gente olhar de uma forma geral, está só começando, embora para a gente que é da área de impacto, hoje a gente vê que isso é um boom para a gente no momento, mas não tem mais volta, assim, por todos os desafios que a gente está vivenciando, os negócios que não tiverem um olhar para essas questões de impacto, eles tendem a não serem competitivos e não terem né, longevidade. Até usando, né, a palavra aí do evento de vocês.
E o impacto, ele pode estar onde? Às vezes é sim na realização do, né, no próprio produto ou serviço que vocês estão oferecendo, e para quem trabalha, né, com longevidade, diretamente sobre um problema da sociedade, que é a população está envelhecendo e hoje não existem serviços, e não é só na área da saúde, mas não existem serviços adequados a essa população, né? Então, vocês já estão, de alguma forma, trabalhando em temáticas ligadas a impacto. Mas não só no que vocês oferecem, vocês podem olhar também para um outro lugar, porque o impacto pode estar no público para o qual vocês trabalham. Então, hoje existe um grande volume de pessoas de baixa renda precisando de serviços. E que, né, não um lugar de doação, mas um lugar de consumo e compra. Como que vocês podem criar negócios que acessem essa parcela da população? E num outro lugar também de impacto, vocês podem pensar em como o negócio de vocês está acontecendo. Como que vocês geram valor para o seu funcionário, para o fornecedor que atua junto com vocês, para o meio ambiente, para a sociedade, para a comunidade que está ali no entorno do seu negócio. Então, tem muitos olhares aí para falar de impacto. Agora, a gente vai ver crescer também muito o que a gente viu há uns anos atrás, não sei se vocês ouviam falar sobre greenwashing, que eram as empresas que começavam a falar que eram sustentáveis. A gente vai ver um boom de impact washing. Todo mundo vai falar que gera impacto. Então, cada vez mais isso é importante também as empresas conseguirem demonstrar, né, suas práticas, como que isso está acontecendo, se está, de fato, olhando, gerando valor para as pessoas e para a sociedade. E aí, pensando no tema né, que vocês me trouxeram para esse painel de hoje de empreendedorismo, né, no setor, como passo a passo para empreender, eu fiquei pensando como começar para quem, né, já está no negócio, quem está pensando em gerar um negócio, como começar? Primeiro, olhar para os problemas da sociedade. A gente tende a tentar entender demandas, assim, às vezes criar demanda, né, olhar para desejo. Gente, no Brasil o que a gente mais tem é problema, ainda mais na área da saúde ou da própria longevidade, tem muito problema. Se a gente procurar resolver esses problemas que as pessoas estão vivenciando, a gente tem aí muito lugar para empreender com sucesso. O segundo ponto é que existe um olhar, né, que era o comum antigamente, você pensava em criar alguma solução que pudesse, né, às vezes você pensava, vou fazer algo para um público selecionado, vou cobrar um valor alto, vou trabalhar para um nicho específico. E com o crescimento desse olhar para a sociedade, cada vez mais os negócios estão olhando para, ao invés de eu trabalhar com um olhar de escassez, que é restringir o acesso a um produto e serviço e cobrar muito por ele, vamos olhar para um olhar de abundância. Como que eu posso oferecer um produto e serviço que seja barato e que eu trabalhe com um grande volume de pessoas? Porque daí eu vou permitir que pessoas de mais baixa renda tenham acesso a algo que elas antes não tinham condição e com a dignidade de contratar esse produto ou serviço. E aí eu vou ter um público em escala e vou resolver a vida de muitas pessoas, das pessoas que mais precisam, ajudando a diminuir a desigualdade e num olhar diferente. E por isso que hoje a tecnologia é tão forte, né? Porque os negócios têm usado a tecnologia justamente para criar mercados maiores, né? Conseguir dar acesso, democratizar o acesso a produtos e serviços. Então, assim, o que eu vejo também é que os negócios já existentes, eles podem cada vez mais olhar para ter um diferencial competitivo, como eu tinha comentado agora há pouco, como é a relação do meu negócio, né, com os diferentes públicos. Para além do cliente, que esse a gente geralmente olha mesmo, né? Porque você quer manter aquele cliente ali no seu dia a dia, então você quer fazer um negócio, oferecer um produto ou um serviço que vai, de fato, atender um problema dele, que vai satisfazer, que ele vai querer continuar sendo seu cliente. Mas tem outros públicos, né? Fornecedor. Como que eu crio uma relação com os fornecedores, uma relação justa, de pagamento em um tempo que o negócio do fornecedor consegue acontecer de forma saudável, ele consegue honrar, né, com os compromissos dele. A gente vê, às vezes, grandes empresas que os prazos, né, de pagamento são 3 meses, 6 meses para um fornecedor, o que inviabiliza muitas vezes o negócio. Então, como que vocês podem se relacionar com os fornecedores de vocês? Com a comunidade.
Será que vocês podem gerar oportunidades no negócio de vocês para pessoas na comunidade que têm mais desafio? Por exemplo, pessoas com deficiência, pessoas, às vezes, que têm um perfil que tem mais dificuldade de acessar oportunidades. A gente sabe que as mulheres negras são as que têm mais dificuldade de conseguir emprego e ainda um público, por exemplo, trans, né? Se é uma mulher negra trans, piorou. Então, será que a gente pode olhar para esses públicos e dentro do nosso negócio gerar oportunidade para que eles possam trabalhar e ter dignidade de ter sua própria renda? Esse é um outro lugar. Quando a gente pensa em trabalhadores, como que eu posso, claro, gerar sim prosperidade para mim, como quem está criando o negócio, eu estou assumindo grandes riscos. Mas ao mesmo tempo, como que eu posso pagar um salário digno para as pessoas que trabalham comigo, oferecer benefícios para que elas queiram estar ali, envolvê-las no propósito do meu negócio, para que elas queiram, né, permanecer ali, sintam realmente parte da equipe e queiram fazer a diferença, né, nesse negócio, dar treinamento para essas pessoas, para elas serem profissionais cada vez melhores. Tem muita empresa que às vezes fala, né, um pensamento bem antiquado até. Eu não vou treinar meu funcionário não, porque depois ele vai para o concorrente, o concorrente que vai se beneficiar. Então, você não treina o seu funcionário e você fica com um funcionário mal treinado dentro do seu negócio, né? Então, são essas coisas, né, que a gente tem que olhar. Meio ambiente. Como que o espaço onde o meu negócio funciona pode cooperar para o meio ambiente? Pensando em, né, sei lá, redução de iluminação, uso de água, descarte adequado de resíduos. Eu sei que, por exemplo, na área da saúde, tem essa preocupação já maior, mas e os resíduos orgânicos? Será que eu posso destinar adequadamente? E os resíduos que podem ser reciclados? Né? Então, a gente, como, né, como negócio, tem uma grande responsabilidade como cidadão também. E como os negócios são feitos por pessoas, a gente precisa ter esse olhar, né, muito humano, muito empático, de pensar que, né, por mais que a gente habite o planeta não é só a gente, não somos só nós humanos, né? A gente faz parte de um ecossistema maior. E se a gente não cuidar disso, se a gente não tiver um habitat saudável aqui, né, no planeta, daqui a pouco a gente não tá mais no planeta, porque rapidinho o planeta vai dar um jeitinho de tirar a gente, né? Como aconteceu agora, né, com a pandemia, podem acontecer muitas outras, uma pandemia que afeta só o ser humano, né? Não afeta os animais, não afeta a natureza. Enfim, tô aqui conjecturando, né? Mas acho que é isso. Tem alguns olhares aí. Espero que essas ideias, essas possibilidades tenham inspirado vocês. Obrigada. Gabriela foi longe, pensou globalmente, né, no negócio global, né? Bom, a gente vai ter mais tempo para conversar com ela. Eu já queria agora, então, chamar a doutora Marta Oliveira. Doutora Marta Oliveira, eu a sigo há muito tempo, né? Sou admirador do trabalho dela há muito tempo e a gente tem muita honra de tê-la aqui com a gente hoje para contar um pouco da experiência dela e também do trabalho atual dela. Marta, é com você. Estevão, eu que agradeço aí o convite para estar aqui com vocês hoje, ouvindo isso tudo. Adorei aí a fala da Gabriela. Tem coisas que depois eu vou te contar, Gabriela. A empresa que eu trouxe para cá é holandesa, então tem várias coisas disso daí que já vem dentro do acordo que a gente faz com eles, né? Outra cabeça, enfim, muito legal. Mas eu queria ter assistido aí a aula da Cecília anterior para eu saber que pontos são esses, porque agora eu vou contar sem saber de verdade que pontos foram esses aí. Vamos ver se eu vou acertar, depois vocês me contem. Então, eu sou Marta, sou médica, como o Estevão falou, eu comecei minha vida fazendo pediatria, só para vocês entenderem um pouco desse caminho, né, que eu acho que foi importante para eu chegar aí onde eu cheguei. Aí eu fui fazer saúde pública, fiz mestrado também em saúde pública, fiquei anos mais longe aí da academia, trabalhando no governo, fiquei 15 anos trabalhando no governo, na ANS, que é a agência que cuida dos planos de saúde, né? E durante esse período, eu pude na ANS fazer algumas coisas que eu sou muito grata hoje, porque eu acho
que me deram um olhar que talvez eu não tivesse tido sobre o setor de outra forma, né? Então, eu olhava para o setor de saúde e aí começou a chegar até mim essa vontade aí de estudar envelhecimento, né? De entender o que estava acontecendo. E quando eu olhava para o setor de planos de saúde, eu via que o envelhecimento era tratado como um problema. Tipo, a gente não quer idoso aqui, idoso é um problema, idoso gasta muito, assim, as pessoas afastavam, davam um jeito de diminuir acesso. Enfim, eu não quero discutir esse tema aqui, isso aqui é um problema. E aí eu comecei a estudar muito mais esse tema, até para poder discutir e mostrar para as pessoas, olha, daqui a pouco 30% da população vai ser idosa, você vai desprezar 30% das pessoas e vai dizer que são problemas? É isso? E aí a gente começou a discutir isso um pouco mais a fundo, né? E aí eu comecei a tentar ver como é que a gente estava organizado para esse cuidado desse envelhecimento que estava acontecendo de uma forma cada vez mais rápida. As pessoas, de uma forma geral, negavam isso, né? Então a gente não tinha sistema de saúde preparado, rede, né? Prestador de serviço, a gente não tinha operadora que quisesse lidar com isso, a gente não tinha nenhuma discussão em sociedade, então a gente nunca parou para discutir, enquanto sociedade, o que a gente ia fazer. A gente ia ter uma política de long term care, né, que são as ILPIs, as instituições de longa permanência. A gente vai ter uma política de cidades, porque não basta eu ter um sistema de saúde maravilhoso, se a calçada estiver toda quebrada, eu vou cair, quebrei o fêmur, acabou. Então, assim, como é que eu vou fazer isso? Eu vou discutir transporte e a gente nunca, a gente sempre nega aí a coisa do envelhecimento. Eu acho que por muitas outras influências, né? A gente ainda se considera um país jovem quando a gente já é um país envelhecido, né? Então, eu comecei a olhar isso tudo e falar, gente, a gente precisa aprofundar isso. A gente precisa de verdade discutir isso mais profundamente. Foi quando na própria agência, há muitos anos atrás, a gente começou a fazer um grupo que se chamava Idoso Bem Cuidado. E eu acho que o Estevão lembra desse grupo. E eu acho que foi ali que virou a minha chavinha para duas coisas que depois foram muito importantes para mim, sabe? Uma, modelos colaborativos. Então, assim, naquele momento, sem querer, meio intuitivamente, a gente começou a fazer projetos de colaboração. Hoje, eu acredito muito em modelos colaborativos. Startups que tenham modelos colaborativos, empresas que consigam fazer modelos colaborativos. Então, isso começou ali naquela época de uma forma meio intuitiva e depois eu comecei a estudar um pouco mais isso. Então, acho que essa é a primeira coisa, a gente não está sozinho no mundo, eu tenho uma ideia, o outro tem outra que se complementa, né? E a gente precisa entender que cada vez mais a gente vai atuar em rede, cada vez mais a gente precisa de soluções macro que podem ser desenvolvidas colaborativamente. Então, essa foi a primeira coisa. E a segunda foi tentar entender muito bem do que eu estava falando. Então, para eu me sentir segura naquilo que eu estava vendo, né, eu comecei a estudar e fui fazer meu doutorado nessa área. Não acho que todo mundo tenha que fazer doutorado na área que está estudando, não é isso. Mas o que eu quero dizer é, a gente precisa compreender a necessidade. A Gabriela falou um pouco disso, e não eu achar que eu quero que as pessoas tenham aquela necessidade. Então, eu tenho que perceber qual é a necessidade que existe, né? E não eu tentar colocar a minha necessidade em cima das pessoas. E foi aí que a gente começou a estudar isso de uma maneira mais profunda e tentar entender quais eram as formas que, fora do Brasil, estavam sendo utilizadas para cuidar desses idosos em outros países e que a gente pudesse trazer para cá. E aí foi o terceiro aprendizado que eu tive, que é a gente não precisa inventar a roda, né? Então, quando a gente tem boas ideias, eu falo que ideia está no ar, se entrou na cabeça de alguém, deve estar na cabeça de mais alguém, né? Dificilmente você vai ser o único aqui a ter aquela ideia. Então, a gente precisa olhar para fora e ver no Brasil, fora do Brasil, o que as pessoas já pensaram daquilo, o que elas já construíram daquilo. Depois dessa fase, eu acabei me apaixonando por tecnologia, por empreendedorismo e acabei participando de vários
feiras, eventos, hackathons, enfim, tudo que era esse movimento aí de empreendedorismo eu estava, e as pessoas chegavam, às vezes, apresentando soluções como se aquilo fosse a última cocada preta da Bahia, e você vai ver, já tem várias outras soluções iguais àquela, né? Por quê? Porque a pessoa não olhou para fora, ela não teve o trabalho de ir atrás e ver se já tinha alguém fazendo, se ela podia complementar a ideia, ou se a ideia era a mesma, e o cara já estava lá na frente e ele nunca ia conseguir chegar naquele mesmo lugar. Se tinha alguma ótima ideia fora que ele podia adaptar para cá e já sair né, de percorrer todo aquele caminho que alguém já tinha percorrido. Então, acho que olhar para fora a gente faz muito pouco, e a gente tinha que fazer muito mais. Bom, aí foi minha vez de olhar para fora, né? O meu doutorado foi exatamente isso, tentar olhar para fora e enxergar possibilidades que a gente pudesse adaptar aqui para o Brasil. E aí, nesse momento, eu já tinha saído da ANS, quando eu acabei o doutorado, e fui trabalhar na Associação de Hospitais Privados. Então, eu já estava trabalhando com hospitais. E a gente estava procurando para os hospitais modelos diferentes para os hospitais no mundo. Era um caminho parecido, eu no meu trabalho para os hospitais e na minha vida para os idosos. Foi quando eu fui na Holanda e conheci esse método que eu trouxe para cá depois de alguns anos, que lá se chama Burgdorf. Depois eu escrevo aqui no chat para vocês. O que é esse método? Na verdade, ele é um método que tem duas perninhas. Um que eu acho que tem muito com o que a gente está falando aqui, que é governança. Então, ele tem um modelo de governança completamente diferente do que a gente está acostumado. E a outra perninha é o modelo assistencial, que foi o que eu me apaixonei, né? Que foi a forma como eles efetivamente cuidam dos idosos, os resultados que eles têm e tal. E depois 3 dias assim, apertando meu coração, trabalhando em vários lugares, querendo trazer isso para cá. No final de 2019, falei, chega, vou largar tudo e vou atrás do meu sonho. Foi quando eu larguei tudo que eu estava fazendo e fui atrás disso e consegui trazer para cá do ano 2020, né? Então, o que é o modelo assistencial? O modelo assistencial é muito diferente, é a ideia do cuidado ir até você e não você ir até o cuidado. Então, isso chega na sua casa, chega via tecnologia, chega indo pessoas, né, enfermeiras no celular, chega agregando redes. Então, a ideia é monitorar as redes de apoio formal, que família, porteiro, vizinho, amigo, agregar com rede de apoio formal, que são os médicos, enfermeiros, né? Informal, que são os vizinhos, porteiros, amigos. Como é que você vê a ambiência dentro do cuidado? Então, para a gente entender que cuidado não é só, né, pressão, diabetes, enfim, tem toda uma coisa de ambiente, de gestão de medicamento. Então, uma metodologia linda, que eu me encantei, acho que não vale a pena a gente ficar detalhando tanto aqui. E aí eu fui aprender sobre o modelo de governança, que aí eu acho que tem muito a ver com o que a gente está falando aqui. O que é o tal do modelo de governança deles? Tem vários livros, o livro do Laloux cita aí como um dos principais modelos de governança inovadores no mundo. Basicamente é tudo que a Gabriela já falou um pouquinho. Como é que a gente faz com quem está na ponta, que esse cara, né, que está lá, no nosso caso é a enfermeira, né, que está lá na ponta, que ela tem autonomia e ela tem a governança nas decisões dela, que ela se sinta segura para tomar aquelas decisões e que ela possa tomar na ponta, diminuindo burocracia, diminuindo tempo, facilitando para o paciente. As decisões são feitas totalmente descentralizadas nos times locais. Tem toda uma lógica e uma metodologia para se avaliar felicidade e como que está o comportamento dessa enfermeira dentro da empresa. Então, ela tem que se sentir do time, ela tem que entender que ela faz parte daquilo ali. Eles trabalham muito, muito, muito a autonomia do profissional e a autonomia do paciente. Isso é muito legal, gente. É muito diferente do que a gente faz aqui. Na maior parte das vezes, a gente vai cuidar de um idoso e a gente infantiliza e a gente diminui a autonomia dele, né? Então, você entender que aquele ser humano ele está envelhecido, ele
tem diminuição de funcionalidade, mas ele continua querendo ser um ser autônomo e você precisa estimular isso, né? É bem diferente do que a gente faz. Então, todo o modelo de gestão deles é muito bacana. E aí a gente começou a implementar isso aqui. E aí a gente teve muitas dificuldades, que eu acho que vale a pena falar aqui das dificuldades, também devia estar lá na mandala da Cecília, eu imagino, né? A primeira dificuldade que a gente teve foi capacitação profissional. A gente, enquanto profissional de saúde no Brasil, principalmente as enfermeiras, né, elas perderam essa autonomia ao longo da sua formação, né? E elas acabaram, de alguma forma, virando ou pessoas que cuidam mais de burocracia, né? Ou que estão ali, de alguma forma, esperando uma ordem que vem do médico, né? Então, você falar para ela, olha, aqui é o que você sabe fazer, é o que você aprendeu a fazer e você é autônoma para fazer isso. O paciente é seu, você é a guardiã desse conhecimento. Foi difícil, gente, não foi fácil. Então, foi uma reconstrução um pouco de uma profissão, o que não é fácil. A segunda coisa mais difícil para a gente estava trazendo uma coisa que era incomparável. Então, quando a gente fala alguma coisa que a gente está fazendo, as pessoas tentam te encaixar em caixinha, né? Então, você fala assim, eu cuido de idosos em casa. Aí ele fala, é home care. Aí você fala, não, não é home care. Então você é cuidador de idoso. Não, não sou cuidador de idoso. Aí ele vai tentando todas aquelas caixinhas que ele conhece, né? Então, quando você está fazendo alguma coisa diferente, eu acho que a principal coisa é você tentar ter uma explicação lógica para as pessoas do que você faz, senão ela vai tentar te colocar numa caixinha que ela conhece, e isso foi muito difícil para mim, porque era muito diferente para a gente explicar, né? E aí eu vi que eu só ia conseguir explicar com um dado de vida real, pegando um paciente, mostrando o que a gente fazia. E aí começou a melhorar. Então, assim, eu acho que comunicação, né? Forma de como você explica as coisas para as pessoas, até para você explicar o seu produto, é muito importante, né? E eu vivi isso na pele e não foi uma coisa simples, porque as caixinhas eram muito fortes em cima de mim. A gente começou a fazer cuidado domiciliar, né, em casa, no meio de uma pandemia, onde os idosos não encontravam nem com os filhos. Eu vivi isso. E aí a gente teve que adaptar toda a metodologia no meio do caminho. Então, óbvio que eu trouxe mais tecnologia do que a gente ia trazer no início. É óbvio que a gente, né, conseguiu aí tentar fazer, mas o legal foi que com isso a gente conseguiu estruturar coisas que talvez a gente nunca tivesse pensado. Então, a gente construiu um aplicativo, chama Matinê. Depois, se vocês quiserem baixar. Por que a gente fez esse aplicativo? É um aplicativo de formação de grupos de idosos. Por quê? Porque a gente viu que na pandemia eles estavam isolados, e só o fato deles estarem isolados fazia com que eles perdessem cognição. O Estevão deve ter acompanhado isso, né? Eles perderam cognição, funcionalidade, memória, afundaram só porque eles estavam isolados. E uma solidão importante, né? Saúde mental, enfim. E aí a gente começou a trabalhar dentro desses grupos a coisa do isolamento, da solidão. Aí a gente começou a fazer exercício para memória, exercício para cognição, exercício físico. Começamos a fazer receitas em conjunto, trabalhar alimentação, e a gente descobriu um novo método aí para a gente trabalhar grupos com trabalho de saúde mental, de cognição e de memória, mas também associando outras coisas de saúde, né? Alimentação, exercício, enfim, e que funcionou super bem. Então, assim, acabou que no grupo ele contava coisas da vida dele que ele não contava para o próprio médico ou para a enfermeira que estava cuidando, né? Então, a gente descobriu aí uma outra forma. Então, quando a gente consegue uma solução para uma necessidade real, né, que eu estou vendo, Matinê, Rayane, você que perguntou aí o nome do app,
quando a gente começa a pegar coisas para necessidade real e você tenta resolver aquele problema, você tem muito mais chance, né? Porque você está vivendo aquela dor, você está vivendo aquele problema, de efetivamente sair do outro lado. Só para terminar, tem uma coisa que me incomoda muito hoje, muito, que é aquela coisa do eu tenho a solução para todos os problemas, né? Isso, me formei em Harvard, vim aqui resolver todos os seus problemas. Eu acredito de verdade que você precisa de alguém que esteja naquele lugar de alguma forma, né? Tenha origem naquele lugar, naquele problema, para estar dentro daquele grupo que vai criar a solução, tá? Eu acredito muito pouco no cara que vem de fora sobrevoando e que vai dar um rasante ali e sair com uma solução. Então, eu acredito que a solução vai nascer de quem está ali, manejando o problema, vivendo o problema e vivendo aquilo. Bom, era isso. Acho que passou meu tempo todo. Se vocês quiserem ter mais detalhes de todas as outras coisas, a gente conversa agora. Obrigada. Obrigado pelo depoimento, Marta. Sincero, né? Todo empreendedor passa perrengue, né? O tempo todo, né? Inclusive, tem um grupo de empreendedores aqui de BH, que é da Melius, né? Que recentemente abriu capital na Bolsa, né? E eles lançaram um livro, né? Que é a arte de se fuder, desculpe a palavra, de se fuder todos os dias e não desanimar, né? Juro, eu não vi esse ainda. É bem interessante a história da Melius e tem muito a ver com quem empreende. Bom, a gente vai ter um tempo aqui legal, né, para as perguntas. Então, podem colocar no chat aqui as perguntas para a gente passar para as palestrantes, né? O pessoal está perguntando de novo o nome da sua empresa, Marta. Eu esqueci de falar, é Laço e Saúde. E o nome da empresa na Holanda, eu vou escrever aqui também, que é super... Você pode escrever, que é um nome bem legal. É Buurtzorg. É legal, tem muito material sobre eles, é bem interessante também. Gabriela, tem uma pergunta aqui. Se negócio de impacto é sinônimo de tecnologia social ou inovação social? Certo. Olha só, a tecnologia social e até a inovação social são metodologias, processos de criar algum tipo de transformação. Aí pode ser tipos variados, né? Então, muitas vezes, um negócio social, ou ele pode tomar partido de uma tecnologia social, ou ele pode até desenvolver uma tecnologia social para operar. Mas eles são assuntos relacionados, mas o negócio, a instituição, a tecnologia social é um mecanismo, né? Para fazer alguma transformação acontecer. Mais ou menos por aí. É porque é variado, né? Tem tantas tecnologias sociais, né? Por exemplo, uma tecnologia social que eu sou apaixonada e que eu gosto muito, não sei se vocês já ouviram falar, foi o mecanismo de microcrédito que o Mohamed Yunus criou. Para quem nunca ouviu falar do Mohamed Yunus, ele foi Prêmio Nobel da Paz em 2006. Ele é um economista que criou um banco, só que um banco que tira pessoas da miséria. Ele já tirou milhões de pessoas da miséria. Ele criou esse sistema de microcrédito que ele empresta pequenas quantias para mulheres em vulnerabilidade em Bangladesh, que é o país de onde ele e para que essas mulheres, inclusive, empreendam e saiam de uma situação de dependência de agiotas. E aí, né, eu não vou entrar nos detalhes, que é super complexo, mas vocês podem depois pesquisar, mas essa tecnologia social que ele criou, hoje é utilizada como inspiração por muitos negócios no mundo inteiro. Então, isso é um exemplo, né, mas tem muitas, em várias áreas diferentes. Então, por exemplo, o banco dele, que é o Grameen Bank, é um negócio social, no caso. Ele até nem chama de negócio de impacto, chama de negócio social. Aí tem uma particularidade, mas eu não vou entrar, não, porque senão eu vou confundir a cabeça de vocês. Eu vou escrever daqui a pouquinho o nome dele aqui para vocês, mas é Mohamed Yunus.
E o microcrédito, né, é a tecnologia social que permite que um impacto aconteça. Impacto é uma transformação positiva na vida das pessoas, né, a partir de uma iniciativa. Acho que se eu respondi a pergunta, se não tiver respondido, Everton, pode trazer mais dúvidas. Marta, conta por favor aqui para nós, como é que foi esse momento para você que você falou assim, eu acho que eu vou criar, né? Eu acho que eu vou abrir esse negócio, eu acho que eu vou começar. Como é que foi essa decisão pessoal, né? Você que já viveu governo, já viveu serviços privados, como é que foi esse momento seu e como é que você tem vivido esses momentos no início da tua empresa? Eu acho, Estevão, que na verdade eu sempre quis, né? Eu acho que era uma coisa que, tanto que eu me envolvi muito, né? Desde que eu era servidora pública, gente, eu esqueci de contar essa parte. Durante esses 15 anos aí eu fui servidora pública, eu tive vários cargos, cheguei a ser presidente da agência, mas eu era servidora pública. E aí, em algum momento, abriram PDV, que é aquele programa de desligamento voluntário, né? Que você sai estimulado aí, enfim. Do governo federal inteiro, de todas as agências, eu fui a única que entrei no PDV. E aí as pessoas olhavam para mim e falavam, louca, louca, essa mulher é louca, como assim, né? Pediu demissão do serviço público. E eu tinha uma certeza muito grande de que dava para fazer muita coisa, tinha muita coisa para fazer e que eu não ia conseguir fazer aquilo tudo de lá. Então, acho que eu sempre tive essa agonia dentro de mim, sabe? Mas de alguma forma eu quis viver um pouco a execução, né? Então eu fui diretora executiva em algumas empresas e tentando entender um pouco algumas dinâmicas que eu nunca tinha tido na minha experiência, né? Mas eu sempre tive vontade. O que me levou em 2019 a largar tudo? Eu falei, cara, chegou a hora, sabe? Deu um estalo dentro de mim e falei assim, olha, não dá mais, eu não consigo mais segurar a minha vontade de fazer alguma coisa que eu acredito, e ao mesmo tempo eu comecei a desacreditar de algumas coisas que eu estava fazendo. Então eu falei, é agora, é agora. E eu acho que tem uma hora que, claro que você fica com medo, né? Você tem ali algumas seguranças, né? Enquanto você está empregado, entre aspas, para você passar por uma situação onde você é dependente daquilo ali dar certo ou não dar. Né? Então, eu me joguei de cabeça, eu larguei tudo que eu estava fazendo e me joguei de cabeça. Claro que dá um pouco de insegurança, mas eu acho que o retorno, e aí não estou nem falando de retorno financeiro, mas o retorno do prazer de você estar aplicando aquilo que você acredita é gigante. Então, por isso que eu acho que você tem que acreditar bastante naquilo que você faz, sabe? Você tem que ter muita certeza daquilo, porque você vai passar por fases muito legais, você vai passar por fases difíceis. Não é sempre tranquilo. Então, algumas coisas que você imaginou vão dar certo, outras vão dar errado. E você precisa estar muito firme ali naquele teu propósito, né? Então, eu não me arrependo, mas eu acho que teve um caminho de preparação, sabe, Estevão? Então, eu acho que desde que eu resolvi sair de lá, mesmo passando por outros lugares, eu já tinha muita certeza que era isso que eu queria. O Everton Lima está perguntando aqui como é que você chama a caixinha, né, que a tua empresa atua hoje, e como é que você lida com essa tendência que o mercado tem de te colocar num lugar, né, para poder concorrer de algum modo. Boa, como é que eu chamo a caixinha? Então, eu falo que, na verdade, a gente é uma empresa que cuida das pessoas aonde elas estiverem, na comunidade, em casa, na casa do filho, no asilo. A gente tem um monte de paciente que está asilado. Então, eu cuido das pessoas onde elas estiverem, em qualquer fase do envelhecimento. Então, eu tenho pacientes robustos, que tomam um medicamento, estão compensados, e eu tenho pacientes acamados, super frágeis, com escara e que precisam de medicação venosa. A gente consegue cuidar de todos esses pacientes, né? E a ideia é você ter um plano muito personalizado para cada uma dessas pessoas, né? E saber articular, e aí eu acho que tem a palavra que eu sempre, né, quase meu sobrenome, que é coordenar esse cuidado todo,
que é muito forte dentro do método. Então, por isso que eu criei essa caixinha, sabe? E aí eu comecei, em cada lugar você tem que adaptar a sua caixinha também, porque ela não serve para todos os lugares. Então, dependendo do lugar que eu tô, eu falo que eu faço desde a atenção primária até a atenção terciária. Se eu tô no outro lugar, eu falo... Então, você vai adaptando, mas a caixinha é a mesma, para tentar te localizar. Eu acho que isso é bem importante. Gabriela, a Simone fez uma pergunta aqui, Simone Silva, muito interessante, porque assim, a maioria de nós aqui presentes, nós somos profissionais de saúde, né? E aí tem questão trabalhista, tributária, fiscal, sanitária, ou seja, qual que é a dica que você dá para um não administrador de origem, né, para empreender, né? Como é que seria o caminho? Olha, realmente essas questões elas são complexas, elas têm mudado ao longo do tempo, né? E, de fato, assim, o empreendedor que está à frente do negócio, ele não precisa ser especialista em tudo, ele tem que ser especialista na área, né, que ele está querendo desenvolver o negócio e na parte de, realmente, de gerir, mas de uma forma mais macro o negócio. Eu acho que para essas questões é sempre bom você procurar um contador, ou, né, um advogado que possa te instruir. O contador, geralmente, ele apoia muito nessas questões, eles sabem as legislações, os detalhes. Eu acho que quando você tem um contador, ou mesmo assim, buscar alguém para sua empresa que faça esse papel é essencial, porque, de fato, esse é um ponto que é base, né, para o negócio funcionar de forma saudável. Você pode, claro, você pode e deve pesquisar sobre o assunto, e aí é Google mesmo, tem vários espaços que são fonte de informação sobre essas temáticas, mas eu particularmente acho que vocês devem sempre buscar um profissional que está atualizado, que essa é a área de atuação dele, é o foco, para que ele possa te dar um apoio e te orientar nesse sentido, né? Ô, Gabriela, e o que é essa figura da aceleradora de negócios? E também você usou o termo aí, Venture Builder. Explica para nós aí o que poderia ser isso e se pode ajudar quem está querendo começar. Boa. Bom, hoje existem essas organizações, aliás, vários tipos, que apoiam os empreendedores para que eles não fiquem sozinhos, né? Apoiem eles dando um olhar, assim, realmente de como fazer o negócio acontecer. E aí, claro que tem um olhar, sim, para essa parte mais estrutural, mas existe também um olhar muito forte para como fazer o modelo de negócio ser um modelo que funciona. Quer dizer, o que eu vou oferecer para o mercado? Isso que eu vou oferecer vai gerar valor para pessoas? Como oferecer? A que preço? Em qual condição? Em que formato? Como encontrar essas pessoas? E aí essas organizações, elas trabalham com momentos diferentes dos negócios. Para quem está começando, tem vagamente assim um problema que quer trabalhar, vagamente uma ideia, pode procurar uma pré-aceleradora, que geralmente é uma instituição que vai te ajudar a desenvolver essa ideia inicial para o negócio. As aceleradoras, elas te ajudam principalmente a encontrar um modelo de negócio, que é, né, o que você vai oferecer para o mercado, como encontrar esse mercado, trabalhar, né, todo esse conceito, vamos dizer assim, do que é o negócio, né, para que ele seja, gere valor e seja financeiramente sustentável. E as Venture Builders, elas são organizações que geralmente vão trabalhar com negócios numa fase um pouco mais madura, geralmente negócios que já encontraram o seu modelo de negócio e que precisam principalmente de um apoio para se estruturar melhor, para conseguir de fato se consolidar no mercado, para ganhar escala, para encontrar, por exemplo, um investidor que vai colocar recursos ali para o negócio conseguir se desenvolver e ir além. Então, são momentos diferentes. Então, vocês podem buscar pré-aceleradoras, aceleradoras, venture builders. A diferença é que, geralmente, a aceleradora ela trabalha com muitos negócios ao mesmo tempo e com negócios numa fase um pouco anterior à venture builder. A venture builder ela faz um trabalho muito customizado e individualizado. Então, ela vai trabalhar com cada negócio individualmente, entender das particularidades daquele negócio, dando a mão para o empreendedor e sendo quase que um sócio junto com ele.
né? Lá na aceleradora geralmente é mais de escala, é um tanto de gente junto, trocando, até para ser mais acessível. Muitas vezes é até gratuito o trabalho das aceleradoras. Então, acho que vale quem está interessado procurar e entender de acordo com o momento do seu negócio, seja ele nascente ou já existente, precisando aí de um apoio para ir além. E quem quiser pode procurar a Dínamo, viu, gente? Estamos trabalhando aí, depois podem pedir aqui. indicação para o Estevam. Botei o contato, que é importante. Ô Marta, qual que você considera hoje o maior desafio da Laços? E uma outra pergunta que a Maria Líbia colocou aqui é como é que foi essa adaptação do holandês para o português? Hoje a gente já está. A gente começou em setembro de 2020, então a gente está fazendo um ano agora esse mês. E a gente imaginou que no primeiro ano a gente fosse ficar Rio-São Paulo, era o nosso plano. A gente acabou tendo que ir também para Brasília e para o Distrito Federal. Então, a gente acabou acelerando um pouco mais do que a gente tinha os planos iniciais. Então, qual o meu problema hoje? O meu problema hoje é seleção, captação, seleção e formação das enfermeiras. Esse é RH, assim, essa é a minha maior dificuldade, porque a gente entrou num ano de uma pandemia, onde todas as enfermeiras foram sugadas para dentro de hospital. Então, assim, tinha uma demanda absurda pelo profissional de enfermagem. E a gente entrou nesse meio tentando fazer uma coisa diferente, sem horário, porque, assim, é autônomo. Então, ela que faz o horário, ela tem os pacientes dela, ela que liga para o paciente, enfim. Então, era uma proposta bem diferente. Agora que a gente já tem muitos profissionais com a gente, eles acabam puxando outros profissionais, né? Mas toda vez que eu vou para um lugar novo, tem o desafio aí da seleção, captação e treinamento dos primeiros profissionais. Isso é uma realidade para mim. E qual foi a outra pergunta? Era dificuldade e o quê? A tradução do A modelo holandês tradução. para o modelo. A tradução. A Buurtzorg já tem esse método e eles têm uma área internacional e eles já estão em 25 países. A gente foi o 25º. Não tem nada na América Latina, mas eles têm quase toda a Europa, Estados Unidos, Canadá, tem muita coisa na Ásia, Japão, enfim. Então, eles já tinham um método para adaptar a metodologia para os países. A gente foi o primeiro da América Latina, então a gente adaptou para a América Latina, né? Para nossa cultura, enfim. Mas eles já tinham muita experiência nessa adaptação, tá? Então foi muito juntar o que é o modelo de saúde daqui e como que a gente fazia. Agora, toda a outra parte de treinamentos, eles já tinham isso de uma forma muito, muito bem estruturada que ajudou muito a gente, tá? Queria fazer uma pergunta para as duas, para a Gabriela e para a Marta, né, assim, sobre a questão de financiamento, né, assim, como é que uma empresa nascente, né, ela cuida da questão da grana, quer dizer, só propósito não dá, né? Então, para a Gabriela, assim, quais as fontes de financiamento e para a Marta também, como é que é o desafio financeiro dessa empresa que está começando já com escala. Quer começar, Marta? Posso começar. Eu acho que o desafio para mim foi, a gente tinha programado uma organização, né? Então, assim, eu sou do Rio, vi que a maior parte aí é de Minas, mas eu sou do Rio, a gente começou pelo Rio e estava mais ou menos no esquema já a gente ir para São Paulo, eu morei um tempo em São Paulo, conhecia, né? Enfim, já tinha uma estrutura. A empresa, ela é dependente, a minha, né? A minha lógica de modelo aí, a gente tem pacientes particulares, mas a grande maior parte dos nossos pacientes são de planos de saúde. Então, eu tenho tempo aí de firmar os contratos dos convênios, né? E como eu conhecia um pouco o mercado, eu sabia que ia ter um delay aí para cada contrato que a gente fecha de uns 6 meses, isso na melhor das hipóteses. Então, eu acho que isso também tem que ser levado em consideração, tá, gente? Quem vai ser o teu grande pagador, quanto tempo você leva para fechar esses contratos, conhecer isso antes para depois isso não ser um desespero é importante. Então, a gente estava
estava preparado para isso. E aí a gente se formou, nós somos 5 sócios, e a gente tinha um pouco de estrutura aí para segurar esse primeiro ano. Agora que a gente vai expandir para mais lugares, aí sim a gente já está um pouco mais organizado para ter uma fase aí, como diz a Gabriela, já não mais inicial, né? Já um aporte mais diferente, mas a gente começou e se estruturou e a gente sabia muito bem que a gente ia para cada contrato que a gente tentasse, o tempo que a gente ia levar, como é que a gente ia se estruturar para aquilo, como é que a gente ia se organizar com os profissionais, então como é que eu ia formando os times em cada região, então sabendo negociar bem, então quanto mais pessoas eu pegasse na mesma região, melhor para mim, né? Então tinha que ter uma negociação diferente para que aquilo acontecesse, então acho que estudar bastante aí o teu modelo, né? E como que vai ser esse, porque senão você, no meu modelo, por exemplo, se eu pegasse 100 pacientes no mesmo bairro, é uma coisa, se eu pegar 100 pacientes, um em cada bairro, é como se eu tivesse um custo 5 vezes maior, né? Então, saber muito bem aí o que você está fazendo, por onde você começa, enfim, eu acho que isso é tudo importante, tá? Complementando aí o que a Marta trouxe, geralmente, quando eu conheço um empreendedor que está iniciando, o empreendedor sempre tem uma ideia que ele se encanta, e que é ótimo que seja assim mesmo, né? Porque a gente tem que se encantar e correr atrás daquela ideia mesmo, mas ele pensa assim, vou arrumar um investidor que vai colocar dinheiro no meu negócio. E isso não é bem uma realidade. Na maioria das vezes, o empreendedor, nos primeiros estágios do negócio, ele mesmo vai colocar dinheiro dele, e vai, talvez, assim, familiares, amigos, pessoas que conhecem ele, que acreditam na capacidade dele, vão ali colocar recursos para que ele possa, né, conseguir desenvolver e fazer aquilo acontecer. Muitas vezes, durante esses programas de aceleração, eles ganham recursos ou ganham um valor mensal para conseguir, né, manter o negócio enquanto ele está desenvolvendo, mas também não são valores fenomenais, é uma ajuda de custo, vamos dizer assim. Agora, para realmente ele começar a conseguir captar investimento profissional, com pessoas que investem profissionalmente para ter um retorno financeiro, ele precisa estar numa fase bem mais avançada, já com um modelo de negócio bem mais encaminhado, comprovado, e ele tem que ter um modelo de negócio, geralmente, com um grande potencial. Na maioria das vezes, atualmente, que tem um olhar para a tecnologia, porque com tecnologia você consegue gerar escala, diminuir custos e etc. Então, assim, não é simples conseguir um investidor profissional para colocar no seu negócio, né? É preciso ter esse ponto de vista bem realista, que leva um tempo para isso acontecer. E também hoje, cada vez mais, tem acontecido movimentos de você tomar partido de recursos de pessoas físicas para que você faça um negócio acontecer, né? Investindo nele. Então, ao invés de você pegar um investidor profissional que vai colocar um grande recurso, você pode ter um investidor profissional, mais pessoas que vão colocar pequenas quantias, isso a gente chama de crowd equity, que vão somar e ser investidoras do seu negócio. Isso aí depois o Estevão pode até contar, porque mais 60 já passou por um processo desse. Então, quem sabe no futuro aí vocês vão até, né, quando tiver novas oportunidades, investir também em mais 60, em outros negócios, né? Mas tenham um pé no chão, que é preciso de um recurso inicial de vocês. Posso falar um pouquinho? Gabriela e Marta, muito, muito obrigada. Gente, espero que vocês estejam sentindo o que eu estou, porque assim, mexe tanto com a gente, é tão bom, um encontro rápido, mas de uma densidade de conteúdos maravilhosa, que realmente areja assim, o pensamento, dá novas ideias, um curso diferente. Então, amei as falas das duas, de verdade. Muito obrigada pela disponibilidade em estar aqui com a gente. E, completando minha fala, eu acho que vocês duas trazem a amplitude desse universo do empreendedorismo. Na primeira aula, a gente fez a roda, que tem 60 questões para serem refletidas e pontuadas para que dê um norte
do ponto em que cada um está no seu percurso do empreendedorismo. E vocês passaram por muitos pontos que estão contemplados na roda, sim. A questão da comunicação, a tecnologia, a autoconfiança para se apresentar, né, para o mercado, para os clientes, etc. Mas, assim, me chama muita atenção a importância e o atravessamento contínuo da tecnologia nos negócios, até para que a gente escale, ganhe impacto, reduza a desigualdade social no Brasil. Eu acho isso de uma seriedade profunda. Temos uma população, em grande parte, ainda analfabeta, tecnologicamente falando. Então, acho que a gente tem que dar os braços para a tecnologia, né? Porque muitos de nós ainda têm muita resistência e lida com isso como se fosse algo que eu posso escolher não aprender, não incorporar. Eu acho que a gente tem que mudar a mentalidade com relação à tecnologia, tanto para nós mesmos, enquanto empreendedores sociais, de impacto, etc., quanto para os nossos clientes que precisam consumir os nossos produtos e transformar as próprias vidas e os de outros e outras pessoas, né? Então, essa é a minha fala mesmo de fechamento. Muito obrigada. E se vocês quiserem comentar um pouquinho dessa questão da tecnologia, eu agradeço. Eu vou falar, Cecília, da tecnologia com relação ao idoso. Quando a gente começou a pensar algumas tecnologias, né, todo mundo falava assim, não, mas a tua empresa não é de idoso? Como é que você vai botar tecnologia nisso? E aí a gente começou a fazer pesquisa com eles mesmos, sabe? Então, assim, primeiro desmistificar idoso e tecnologia. Idoso ama tecnologia, ama. O que ele não quer? Tem que pedir para o neto e para o filho ensinar. É tudo o que ele não quer. Ponto. Ótimo. Se ele tiver um tutorial, se ele tiver um vídeo para ele seguir, se a minha enfermeira for lá ensinar, ele ama e ele vira muito mais viciado do que qualquer um de nós, porque ele tem a disponibilidade. Não é à toa que o Facebook já era, né, um aplicativo muito forte em idosos, e na pandemia ele cresceu 16% nos mais 60, só com aqueles grupos de interação. Então, assim, ele gosta, ele quer que alguém ajude, ele não quer ter dificuldade e ele não quer pedir para o neto e para a filha. Ponto. Se a gente souber passar por isso, é um grande caminho e ele vai usar e vai ser importante. Então, primeiro, desmistificar. E segundo, a gente entender que isso vai ser cada vez mais rápido, né? Então, assim, a tecnologia que eu tenho hoje não é a mesma tecnologia que eu vou ter daqui a 5 anos e que eu vou ter daqui a 10 anos. O que levava 20 anos, agora leva 2. Então, a gente vai ter que aprender a lidar com isso dentro do sistema de saúde, ponto. E que bom que a gente vai ter que aprender a lidar com isso. Então, eu sou uma super fã da tecnologia, acho que tem muita coisa ainda que a gente não usa, muita coisa, sabe? Buurtzorg, lá na Holanda, a gente não conseguiu fazer isso aqui ainda, mas eles têm casas onde pacientes de Alzheimer grave vivem sozinhos. E aí eles monitoram a temperatura da casa, monitoram a porta, monitoram sensor de voz, sensor de tudo, né? Tem biosensor também nas pessoas, mas o sensor de ambiente é super importante e as pessoas conseguem viver sozinhas, autônomas, sabe? Eu acho que a tecnologia vai chegando e ela vai transformando e facilitando a nossa vida e a gente não vai percebendo. Então, acho que um dia a gente não vai ter isso aqui, se Deus quiser a gente vai conseguir trazer, mas a gente vai precisar tirar um pouco de corporativismo, medo, enfim, tudo isso que a gente tem aí para poder colocar isso em prática. Maravilhoso. Pegando esse Muito gancho bom. que a Marta trouxe, tem uma frase do Yunus que eu gosto muito, eu sou fã dele, né? Então, tudo eu acompanho muito, eu gosto das reflexões que ele traz. Mas tem uma frase dele que eu amo, que ele fala assim, que a gente tem muita ficção científica, mas a gente deveria escrever ficção social, imaginar o mundo que a gente quer e construir. Então, as tecnologias, elas estão aí, a gente já consegue fazer milhares de coisas, né? Muito evoluídas, inclusive na área da saúde. Só que, às vezes, a gente não coloca a tecnologia
a serviço ainda da resolução dos grandes desafios que a gente tem. Por exemplo, eu semana passada comprei para mim uma Alexa, um aparelho, né, que tem a Alexa. Aí comprei, tô aqui me divertindo horrores, né? E eu fico pensando, é isso, uma Alexa, ela tem a capacidade de ajudar um idoso demais, e é acessível hoje. Se você pensar, você consegue comprar um aparelho para rodar uma Alexa com 200, 300 reais, né? Para o benefício que pode gerar para um idoso. Então, só que às vezes a gente ainda está usando, é para diversão, é para pedir a Alexa para contar piada, não sei quem tem aí, mas já viu. Aí, Alexa, não sei o quê. Agora, a gente tem que usar isso para resolver os problemas que a gente, né, precisa resolver. Mas é uma questão de tempo, assim, a gente começa a se familiarizar com as tecnologias e utilizar. E até aproveitando a pergunta do Luiz, como conciliar em um negócio de prestação de serviço a qualidade, a escalabilidade e o retorno financeiro, pois percebo que muitas vezes esse quebra-cabeça é difícil de ser montado no início, por estarmos trabalhando com autônomos, falta de valorização, etc. Vou falar dessa parte aí inicial da tecnologia. A gente tem uma ideia de que de que escala é perder qualidade. E a tecnologia, ela vem muitas vezes para te permitir, muitas vezes não, na maioria das vezes, para te permitir ganhar escala, mantendo a qualidade, às vezes até ampliando a qualidade. Porque a tecnologia dá um suporte para a gente, como profissionais, independente da área que a gente está, para não precisar contar, por exemplo, só com a nossa memória, só com a nossa capacidade de decorar coisas. E a gente usa a tecnologia como um lugar de acessar a informação, acessar procedimento, acessar várias coisas, não precisa decorar, e usar aquilo que a gente tem como ser humano, que a tecnologia não dá conta de fazer. Então, é uma questão de realmente a gente aprender a aproveitar o melhor e não ter medo da tecnologia, né? Aí, em cada negócio é uma realidade, e a gente vai ter que aprender, porque ainda não tem isso pronto. A gente vai ter que usar a nossa capacidade, tirar um pouco do nosso medo, e pensar de forma bastante inovadora e inteligente como usar essa tecnologia a nosso favor de uma forma a gerar valor para todo mundo, né? Mas eu não tenho a resposta. Cecília, só para completar o que a Gabriela falou, tem um movimento nos Estados Unidos que começou ano passado, que está gigante, chama Moving Health Home. Eu não sei se vocês já viram, né? É um movimento que é puxado pela Amazon, mas que tem todas as empresas de saúde e de tecnologia embaixo. São muitas empresas que fazem parte desse movimento. E o que eles querem? Eles querem mudanças em leis e normas, FDA, enfim, todas as instâncias lá dos Estados Unidos, para que se facilite o uso de tecnologia e de tecnologias de saúde para levar a saúde para o indivíduo, né? E esse movimento é gigante, ele está passando o rodo nos Estados Unidos e eu não tenho a menor dúvida que ele vai chegar aqui muito em breve, né? Então, e que tem a ver aí com a Alexa, e com várias outras coisas. Se a gente for pensar na figura da instituição de longa permanência, né, Marta, ela tem muito a ver com uma prisão, né? Então, assim, a tecnologia ela pode servir aí como uma ponte, né, para a pessoa continuar em casa, continuar bem, né, e a gente tentar, de certa maneira, evitar a figura que hoje é corriqueira, né, parece que é uma saída natural, né, para certas situações, mas que limita a qualidade de vida enormemente das pessoas, né? E eu acho esse movimento super importante, assim, eu me inscrevi, estou fazendo parte lá, né, acompanhando, claro que algumas regulamentações deles são diferentes das nossas, mas ele vai vir para cá com certeza, então a gente ficar de olho eu acho bacana. Muito bom saber disso tudo. Obrigada, gente. Pode falar, Estevão. Nossos agradecimentos, né, à Marta, à Gabriela, né, foi uma noite sensacional. Agradecer a presença da nossa presidente Juliana Elias Duarte, que está aqui. Aê! Né? Nossa presidente está aqui. Isso aí. E convidar a todos, né, para a semana que vem, no dia 27, nós teremos mais duas convidadas, né, para falar a gente e para a gente falar um pouco sobre comunicação, como comunicar sobre os negócios, sobre os empreendimentos. Então, obrigado a todos e até semana que vem.
Até, gente. Boa Obrigada, noite. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada. Sucesso Tchau. nos empreendimentos, nos negócios de impacto. Seguimos. Obrigada. Grande abraço. Valeu, gente. Até a próxima. Até. Boa noite.